Paz do Senhor, queridos. Estamos na clima para nós, queridos. Numa quarta-feira, estarmos na casa do Senhor é um privilégio muito grande. Eu quero cumprimentar os irmãos que puderam vir. Quero cumprimentar os irmãos que estão em casa. E convido vocês, juntamente conosco, para adorarmos a Deus hoje, neste momento, porque nós devemos parar tudo que nós estamos fazendo e dizer: Deus, esse momento é seu, esse momento de oração, esse momento que nós iremos te oferecer louvores, este momento que nós vamos ler a palavra e ouvir a palavra, amém, queridos? A casa do Senhor é um lugar para a gente pedir, é um lugar para glorificar e um lugar para ouvir a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, no Salmo de número 29, nos ensina, Davi, no momento em que ele exorta a louvar a majestade de Deus. E é o que nós estamos fazendo aqui. Vamos aproveitar esse momento para exortarmos a majestade de nosso Deus, porque a Ele toda a honra e toda a glória. E Davi, ele diz, Salmo 29, versículo 1, dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirom, como filhote de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. É poderosa essa palavra, né? Esta é a voz do Senhor. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O Senhor faz parir as cevas e descobre as florestas. E no seu templo, cada um fala de sua glória. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, falando da glória do nosso Deus. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. É tudo o que nós queremos, não é? A glória do Senhor, ouvir a voz do Senhor. E eu quero te convidar, meu querido, para nesta noite, juntamente comigo, juntamente com a igreja, ouvirmos a voz do Senhor. Vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, Pai que estás nos céus. Aqui chegamos, ó Deus, pela fé. Aqui chegamos, ó Deus, para glorificar e exaltar o seu nome, porque tu és o único Deus vivo, santo, verdadeiro, digno de toda a honra, de toda a glória, digno de adoração. E nós queremos nesta noite, ó Deus, estar cantando louvores ao teu nome. Nós queremos, ó Deus, estar falando contigo também pela oração, ó Pai, e nós te pedimos, escuta, Deus, as nossas súplicas e nos ajuda e nos abençoa. Pai, eu te peço que a tua presença nesse culto seja muito especial nesta noite, como tem sido em todos os cultos, ó Deus. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ouvir a tua palavra pela boca do teu servo pastor. Nós queremos sentir a presença do teu Santo Espírito em nós, ó Deus. Abençoa, Deus, os obreiros que estão trabalhando neste culto. Igualmente, ó Deus, que eles sejam abençoados por estarem prestando esse serviço a Ti. Aos irmãos que vieram aqui no templo, ó Deus, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. Abençoa, Deus,
aos irmãos que estão em casa, Deus, que não puderam vir por qualquer que seja o motivo. Meu Deus, que a tua bênção poderosa chegue a cada lar que está participando deste culto, ó Deus. Que o teu Espírito Santo possa encontrar corações abertos, ó Deus, necessitados, aflitos para ouvir a tua palavra. Nos abençoa e recebe a nossa adoração, no poderoso nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Porque Ele vive. Glória a Deus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, tremor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, Verei a glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse lindo coral aqui, de criança e adolescente e de adulto. Deus abençoe, viu? Ficou muito lindo. Glória a Deus. Pastor Paulo, traz a palavra. Glórias a Deus, meus irmãos.
Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que Ele nos deu mais uma oportunidade, amém? Saudar também os irmãos que estão nos acompanhando de casa, através da internet. Externar minha gratidão e minha alegria de estar aqui mais um dia, pela misericórdia de Deus. E dizer também que graças a Deus que nós não somos salvos pela nossa assiduidade ao culto, né? Por nossa presença no culto. Graças a Deus que nós não somos salvos pelas vezes que nós frequentamos a igreja, porque senão nós estaríamos perdidos, né? Graças a Ele, pela sua onisciência e soberania, fomos salvos pela sua graça, né? Isso é maravilhoso, porque se dependesse de nós, nós perderíamos a salvação todos os dias. Mas Deus é bom o tempo todo. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Salmo de número 51, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Tenho a impressão que Deus quer falar conosco através da vida do salmista Davi. Enquanto os irmãos procuram aí, eu gostaria de dizer que não é em vão a sua estadia aqui, meu irmão. Não sou eu quem está falando isso, é a palavra de Deus diz que não é em vão o seu trabalho no Senhor. Amém? Quando você saiu da sua casa para vir prestar um culto a Deus, Ele está cuidando do seu lar, está cuidando de alguma coisa que você talvez esteja ansioso. 1 Coríntios 15, 58 diz isso, que não é em vão o nosso trabalho no Senhor. Então fique despreocupado, porque Deus cuida de nós, amém? Salmo de número 51. Vamos ler a partir do versículo 5, para a honra e glória do Senhor. Diz assim: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração. Me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir o novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não expulsa de mim a tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, vamos aplaudir ao Senhor Jesus por essa palavra. Que palavra maravilhosa para nossas vidas. O salmista Davi. O salmista Davi, ele foi um homem conhecido, muito conhecido por vencer grandes batalhas, por ser guerreiro, por ser um rei guerreiro, um rei que conquistou muitas terras, conquistou um grande exército, castelos, riquezas. E ele escreveu 2 salmos que eu tenho a impressão que sejam os mais conhecidos. Um é o Salmo de número 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A minha tradução aqui diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Enfim, esses 2 salmos são bastante conhecidos.
Eu não me lembro se eu um dia comprei um carro antigo ou se eu entrei em um, mas eu me lembro que estava lá no painel do carro essa frase: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que me leva a pensar que em todo o mundo, eu não vou dizer em todo o mundo porque eu nunca andei fora do Brasil, a não ser no Paraguai, mas em algumas cidades do Brasil eu já andei, e todas as cidades que eu andei, em qualquer casa que você entrasse, na maioria delas estaria ali um versículo, esse versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então é uma das passagens mais conhecidas dos Salmos de Davi. E ele escreveu esses salmos, o primeiro deles, Salmo de número 23, em dois extremos de sua vida. Ele estava totalmente no auge de sua vida. Ele declara isso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse Salmo de número 51, já ele escreve quando ele está passando por um dos maiores problemas da sua vida. Ele escreve esse salmo logo após ele ter pecado e caído com uma mulher chamada Betseba. Para nós entendermos a vida de Davi, nós precisamos voltar um pouquinho lá no tempo onde Deus o chamou para ser rei. E antes disso aqui acontecer, antes dele escrever esse Salmo de número 51, em que ele pede a Deus um espírito novo, em que ele confessa o seu pecado, em que ele pede para que Deus não retire dele o seu espírito, e nem tire dele a sua salvação, precisamos entender quem era Davi, né? E Davi era um jovem. Alguns teólogos dizem que ele era tratado como bastardo na sua casa. Há muitas linhas de raciocínio, muitas linhas de debates que falam que ele era filho de uma relação extraconjugal com seu pai. E por esse motivo, a Bíblia também relata que Davi, ele não era tratado como seus irmãos. Davi, ele não era tratado como a sua família. Em uma outra oportunidade eu falei disso aqui. A Bíblia diz que Davi, ele não comia com seus irmãos, ele não participava das reuniões, almoço, jantar, café. Ele só podia entrar na casa para comer depois que todos já haviam comido. A Bíblia diz que ele era responsável por tirar o montouro. O que é isso? É o lixo que a casa acumulava. Ele é responsável pela sujeira, para fazer limpeza, enquanto os seus irmãos eram guerreiros, estavam nas batalhas. Uma outra ocupação de Davi também era levar comida para os seus irmãos. Então o pai de Davi chamava ele. Toda vez que o pai de Davi chamava ele, a Bíblia também nos relata que ele ficava lá atrás cuidando das ovelhas. Ele nem sequer era visto por aquelas pessoas que frequentavam ali a casa. E Deus, a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Sim ou não? Davi era um desses homens. Preste atenção, que adorar a Deus, servir a Deus, independe da sua condição financeira, status que você tem na sua casa, lugar que você ocupa. Adorar a Deus depende de um coração puro e reto e vontade de adorar a Deus. A Bíblia diz que existia um outro rei, o qual Deus rejeitou, Saul, o nome dele. Ele fez também o que reprovava, que Deus reprovava. Ele desobedeceu a Deus. Então Deus olha, procura um homem que lhe agrade,
porque anteriormente o povo havia escolhido esse rei Saul. Então Deus apresenta-lhe um rei, e ainda diz: eu queria ser o rei de vocês, mas vocês querem um rei como todas as nações querem, eu vou dar um rei para vocês. E então empossou Saul. Estou resumindo a história, para sermos mais práticos. Só que Saul desobedece a Deus por algumas vezes, e Deus o rejeita. E esse homem, Davi, a Bíblia diz, nós vamos entender que ele é muito mais conhecido, ele era muito mais adorador do que guerreiro. E olha que ele é mais, para nós, é mais conhecido como guerreiro. Mas ele era muito mais adorador de Deus. Porque enquanto a sua família o maltratava, enquanto a sua família o rejeitava, enquanto ele não tinha direito algum de estar com seus familiares, enquanto ele era deixado de lado lá nos fundos para que ninguém o visse, ele adorava a Deus. A sua condição não era desculpa para se achar um coitadinho, como muitos de nós imaginamos muitas vezes. Nós estamos vivendo em tempos tão difíceis, que até para pregar a palavra, o nosso folhetim de quarta-feira diz aqui, olha: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas até para pregar a palavra de Deus, falando o que Jesus falou, os pastores estão tendo que tomar cuidado. Porque há pessoas na igreja que não gostam da verdade, a tratam como indiretas. Você não pode pregar contra o pecado, porque se o irmão está em pecado, ele fica bravo, para de vir à igreja. Você não pode pregar contra vícios. Então nós estamos vivendo épocas tão difíceis, e muitas vezes, as pessoas se retraem. Estou falando isso para falar de Davi, achando que elas são maltratadas, que elas são coitadas, que elas são isoladas, são deixadas de escanteio. E esse homem, Davi, Deus achou nele um verdadeiro adorador, porque ele cuidava de tudo que não prestava, ele fazia todo o trabalho da casa, mas ele não deixava de adorar a Deus. Eu quero que fique claro para os irmãos que a nossa condição, seja qual ela for, não pode nos impedir de adorar, de reconhecer que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós não devemos adorar pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é, Deus. Então Deus recusa Saul, rejeita Saul, e agora ele envia um profeta para ungir Davi. Perceba que não é a condição, meus irmãos. Nós vamos entender isso. Porque Deus poderia achar qualquer um outro homem para fazer isso. Forte, musculoso, guerreiro. Não. Mas Deus queria um homem, segundo o seu coração. Um homem que tinha a mesma mentalidade que ele, um homem que tinha o mesmo propósito, um homem que o adorava, um homem que reconhecia o que ele era, um homem que não deixava a circunstância ao seu redor mudar a sua identidade. Quem está me entendendo? A circunstância à nossa volta não pode determinar quem somos. Somos cidadãos dos céus. Temos uma identidade celestial. Essa aqui que nós estamos agora é só passagem. Então Davi não deixava tudo aquilo mudar quem ele era. Por esse motivo, Deus olha dos céus, do seu santuário, e ele vê um único homem segundo o seu coração. E ele manda lá o profeta. Perceba que não é por quem você é, pelo que você possui. É pelo que você é no seu coração, no seu íntimo com Deus. Deus manda lá então o profeta ungir um dos filhos de Jessé. Eu vou ser breve na história. O profeta pega a sua malinha, vai lá, chega na casa de Jessé, e ele diz que veio ungir
e pede que ele apresente os seus filhos. Então, a família se programa ali, se colocam de frente ao profeta, e os filhos de Jessé ali, um por um, os fortes, os guerreiros, musculosos, se apresentam diante do profeta. Na visão do profeta, perceba isso, na visão do profeta, ele se encanta já com um dos primeiros filhos de Jessé. Ele fala, deve ser esse o rei. É guerreiro, é forte, é alto, é bonito, é musculoso. Deus fala, não se engane. Eu não vejo como vê o homem. E aqui eu quero fazer uma observação da visão que tem de nós. Existem 3 tipos de visões direcionadas para nossas vidas. Existe a visão do homem, existe a visão do diabo e existe a visão de Deus. O diabo vai olhar para você e vai lembrar sempre de quem você era. O diabo vai olhar para você e ele vai estar sempre lembrando de quem você era, do que você já fez na sua vida, dos seus erros, dos seus pecados, da sua maldade, para tentar te acusar. O homem só vai ver o que os olhos lhe mostram, fisicamente, por fora. Da mesma forma que vocês estão me vendo aí. Barba branca, de Matusalém, careca, roupa vermelha. Essa é a visão do homem, ele só enxerga isso. Mas Deus, e a mais importante dela, enxerga como nós seremos. Deus enxerga como nós seremos. Ele sabe que nós somos pecadores, Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe que nós somos errantes, mas Ele nos enxerga lá na frente, como seres transformados à estatura perfeita de Deus. É assim que são as visões. Então, começa a se passar um por um. E Deus vai falando para o profeta, não é esse. Também não é esse, não se engane. É esse. Até que se acabam os filhos de Jessé. 7. E Deus não unge ninguém. E o profeta pergunta, acabaram-se os seus filhos? E Jessé responde, não. Ainda tem um, que fica lá atrás, tomando conta das ovelhas, lá atrás das malhadas. Quando ele fala isso, o profeta, que não é bobo nem nada, já entende, porque se fosse filho legítimo, estaria ali com os outros. Quem está me entendendo? Se fosse filho que fosse reconhecido, estaria ali na fila com os outros para ser ungido. Mas quando ele fala, não, tem outro que está lá atrás, tomando conta das ovelhas, é pastor de ovelhas. E pastor naquela época não era pastor igual hoje, o pastor fazia o trabalho de realmente cuidar das ovelhas lá. Então o profeta já entende, tem algo de errado aí. O profeta já entende que alguma coisa não está correta. E antes que o pai dele comece a se explicar, ele fala, não, vá chamá-lo. Porque até que ele chegue aqui, ninguém vai se sentar. Eu vou explicar para vocês, em palavras miúdas, o que quer dizer. Poucos instantes atrás, esse mesmo homem não era nem digno de sentar, de entrar ali enquanto a sua família estava reunida, entenda isso. Esse Davi não era nem digno de entrar na sala onde estavam reunidos, muito menos se sentar na mesa com eles para comer. Ele não tinha essa dignidade, ele não era reconhecido para isso. Mas agora o profeta diz, até que ele chegue, ninguém se sentará nesta mesa. O que é que ele estava dizendo? Que antes de qualquer um, Deus o havia dado para ele agora dignidade, respeito e reconhecimento. Então mandam chamar Davi. E aí chega um garoto, um jovem. E logo Deus fala no coração do profeta, é esse. Esse é o rei. Esse é o rei que eu escolhi. A Bíblia diz que o profeta unge ele como rei,
sendo apenas um garoto ainda. O que isso quer dizer? Talvez se fosse nós, nos dias de hoje, talvez fosse qualquer um de nós aqui presente, ao receber uma unção dessas, com reconhecimento, sabe, de patente, da mais alta patente daquela época, se fosse hoje, qualquer um de nós ia arrumar o colarinho, empinar o nariz, botar uma roupa melhor e começar até a agir diferente, a se exibir, a falar. Mas Deus unge um rei. E há um processo. Deus ungiu, mas Deus falou: eu vou te ensinar, eu vou te preparar, eu vou te forjar para ser um rei do jeito que eu quero. Mas o seu coração é o jeito que eu quero. Foi o único homem na Bíblia chamado homem segundo o coração de Deus, porque o adorava. Nas nossas vidas, meus irmãos, não é diferente. Deus, Ele nos chamou. Deus, Ele está nos capacitando. Há um processo pelo qual nós precisamos passar. Ninguém entra e de imediatamente já seja colocado na cadeira de sacerdote, de rei, de príncipe. Há um processo que eu e você, todos nós, precisamos passar. Sabe o deserto que você aqui e ali tem passado? É a escola de Deus. Sabe as dificuldades? Processo de Deus. Em tudo isso, Deus está nos ensinando. Davi precisou passar por um processo para chegar, para tomar posse. Mas Deus, na sua onisciência, Ele já prepara. Escuta isso. Talvez você tenha pensado que aonde você está, ninguém está te vendo. Seus familiares não te veem. Abre aspas, isso é uma suposição. Seus familiares não te valorizam. A igreja não te valoriza. Seus parentes, seus vizinhos. Talvez você pense, ninguém me vê, ninguém me entende. Ele te vê. Ele está te vendo. Todos os dias da sua vida. Todas as noites que você ora. Todas as noites que você não ora. Todas as dificuldades que você passa. Todas as alegrias que você tem tido. Ele está te vendo. E o que eu e você precisa está nas mãos dele. A Bíblia diz que Deus unge esse garoto a rei, mas a vida dele não muda, meu irmão. Não espere mudança imediata, porque nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas tudo para ontem. Se o pai promete uma coisa, né, Vitória? Ah, eu quero. Pai, você, cadê? Até agora não chegou? Tem o tempo, tem o processo. Sim ou não? Nós queremos tudo depressa, né? Deus fala que vai nos abençoar. Passa uma semana e a gente fala, caramba, mas a profecia, a palavra, Deus falou e não aconteceu. Há um tempo determinado embaixo do céu para todas as coisas. Amém? Então Deus prepara. Note que o garoto agora vai seguir sua vida. Ele não parou de seguir a sua vida. A sua vida continua. Quando Deus te chamou para ser príncipe, para ser sacerdote, para ser a voz dele na terra, a sua vida tem que continuar. Ele quer glorificar o nome dele na sua vida. E o menino continua fazendo o seu trabalho. Em um determinado dia ele vai levar comida para os seus irmãos, conforme eu falei que era o trabalho dele. Ele vai levar comida para os seus irmãos que eram guerreiros. Quando ele chega lá no destino, olha a situação. De um lado, os dois exércitos.
E há um prêmio para quem enfrentar o adversário, que é Golias. Note que os guerreiros, irmão de Davi, o próprio rei Saul, todo o exército estava com medo de enfrentar Golias. E aí chega um garoto franzino e fala: não, em nome de Deus eu vou enfrentar esse Golias. Então Deus prepara uma situação para que o garoto, há pouco tempo antes, estava no anonimato, estava esquecido, ninguém sabia quem ele era, mas aquela situação criada por Deus vai o tornar o mais famoso dos reis. Porque ele decide enfrentar o seu problema, o problema do rei, o problema da nação de Israel, em nome de Deus. Ele não sabia, mas Deus havia preparado a situação para ele. A situação que chega na nossa vida, meus irmãos, as maiores dificuldades que chegam em nossas vidas, ela pode ter sido colocada lá pelo próprio Deus, para nós passarmos. Entenda isso. Muitas vezes, Deus não vai nos livrar do problema, mas Ele vai passar conosco por ele. Ele vai estar do nosso lado ali, ó, para o nosso crescimento. Então aquele menino decide enfrentar o guerreiro, um gigante chamado Golias. E aí vão lá colocar roupa nele, todo mundo conhece a história, vão vestir ele com as armaduras de guerreiro. Ele não tem condições nem sequer de vestir as armaduras, que eram pesadas para ele, de levantar a espada. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque Deus não quer que quando Ele nos der a vitória, nós venhamos a nos vangloriar, achando que nós somos bons, achando que nós somos poderosos, achando que nós podemos, porque toda a força vem de Deus, toda a sabedoria vem de Deus, toda a inteligência vem de Deus, toda a coragem vem de Deus. Não existe nada que nós temos sozinho. E aí ele diz que ele pega a sua funda, ele roda 3 pedras. E eu não vejo, quando eu leio essa passagem, eu não vejo um menino fazendo isso. Eu vejo Deus pegando aquela pedra direto na testa do gigante. E ele cai. Davi corta a sua cabeça e leva para o povo. A partir daquele momento, Deus transformou um menino desconhecido, um menino tratado, rejeitado, um menino que era tratado como filho bastardo, transformou no mais famoso guerreiro. Quando voltou aos exércitos para casa cantando o nome de Davi, o próprio rei Saul, que ainda era rei, ficou enciumado. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez Deus não te torne rei, mas Ele tem poder para isso. Talvez Deus não te torne o mais famoso dos homens, mas Ele tem poder para isso. A Bíblia diz que o tempo passou, nós vamos pular, o tempo passou, e Davi continuou guerreando, aprendendo, fugindo do próprio rei Saul, à beira da morte, fez muitas coisas, até se tornar rei empossado de Israel. Pulei alguns capítulos para nós finalizarmos, para nós ganharmos tempo. E aí, meus irmãos, Davi agora é um homem, é um rei, no qual Deus o abençoou, em qual Deus lhe deu tantas vitórias. A Bíblia diz que esse homem não perdia uma guerra, porque diz a Bíblia que Deus é o Deus de paz, mas também é o Deus de guerra. Quem se associa com esse Deus não perde uma batalha. Se associe com Deus, meus irmãos. Se alie a Ele. Seja adorador. Independente da situação à sua volta. Deus quer ser parceiro, sócio seu, guerreiro contigo. A Bíblia diz que esse homem se tornou tão famoso, esse guerreiro ele tornou tão conhecido,
que nas suas batalhas, as pessoas, os outros exércitos, quando viam o nome do exército de Davi, eles tremiam na guerra. Chegou ao ponto deles escrever no escudo as suas siglas, as iniciais do seu nome. E os exércitos adversários tinham medo. E Deus o constituía vencedor em todas as batalhas. Todas. Só que chega um momento, meus irmãos, para nós entrarmos aqui no Salmo 51, chega um momento que Davi, ele já é rei, já tem o seu palácio, já tem o seu exército, seu numeroso exército, e agora, ele acha que não precisa mais ir para a guerra. Quero associar isso aos dias de hoje também, porque é assim que nós nos encontramos hoje. A maioria dos crentes, o que tem falado, não precisa ir à igreja. Não estou querendo dizer que vir à igreja te faz salvo, porque nós somos salvos mediante a graça, o dom gratuito de Deus. Mas vir à igreja, fazer boas obras, é evidência, é resultado da salvação. Quem está me entendendo? Eu não preciso fazer obra para ser salvo, mas se eu faço, eu estou evidenciando que eu sou salvo, conforme já foi ministrado aqui também. Então Davi, ele sabendo que ele é vencedor em todas as batalhas, que os exércitos têm medo até do seu escudo, um belo dia ele fala, não, hoje eu não vou para a guerra, hoje eu não vou lutar, hoje eu não vou me levantar, não vou sair, hoje eu vou ficar em casa. Vou falar a linguagem de hoje. Hoje eu vou ficar em casa, vou ver uma novelinha, vou ver o Faustão, vou ver, qual é o nome? A Fazenda, né? Vou ficar em casa hoje. Hoje eu não vou lutar não, Deus está me abençoando, amanhã vai dar tudo certo. Esse homem era o rei mais conhecido, famoso e temido de sua época. Ele resolve ficar em casa, meus irmãos, parar de lutar. Sabe o que eu acredito? Que ele baixou a guarda. Ele resolve ficar em casa e numa determinada hora ele abre uma das portas, das janelas do seu palácio. E ele dá de cara com uma mulher se banhando. A Bíblia diz que estava nua. E ele se encanta. Exatamente. Eu penso que não foi nem a mulher, mas a decisão dele de ficar em casa, de não mais lutar, de achar que já está tudo pronto. Ele baixou a guarda, o inimigo pegou. Ele vê aquela mulher se banhando e ele deseja. E ele chama um dos seus serviçais e manda buscar aquela mulher. Ele ia atrás, lá na presença dele, e ele conversa com ela, e ela fala que ela é casada, que ela é mulher casada, de esposo. Mas mesmo assim, ele a desejava tanto, que ele se deitou com ela, cometeu adultério com essa mulher. E aí, depois de haver feito isso, cego, porque o pecado cega o ser humano. A Bíblia diz que o ser humano, quando está no pecado, está morto. E morto não vê, morto não enxerga, morto não escuta. O pecado faz isso com o homem. É por isso que na igreja, muitas vezes, as pessoas elas são aversas à palavra de Deus, são aversas à verdade. Elas não gostam de ouvir a verdade, elas não gostam de ouvir mensagens sobre o pecado, elas não gostam de ouvir que tem que se arrepender, porque o pecado a tornou cega. Ao invés disso, ela acha que é indireta, que o pregador sabe o que está acontecendo, quando na verdade o próprio Deus é que sabe. E aí Davi, tentando na sua cegueira enganar ele mesmo, querendo enganar a Deus, querendo enganar a todos, ele tenta jogar sujeira para debaixo do tapete. Sim. Mais para frente ele manda matar o marido da mulher lá na guerra. Já é
adultério e homicídio. Veja bem, esse é um homem segundo o coração de Deus, mas agora ele baixou a guarda e o pecado entrou. Mas Deus, como falei anteriormente aqui, seja lá o que nós estejamos fazendo, a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Seja o que quer que nós façamos, meus irmãos, nós podemos esconder dos nossos pais, em primeiro lugar. Nós podemos esconder dos nossos familiares, nós podemos esconder dos nossos amigos, dos nossos pastores, mas nós não podemos esconder de Deus, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele. Ele está vendo tudo. E como ele está vendo tudo, e isso vai contra os princípios de Deus, ele manda o profeta ir lá, de novo, pregar para ele, o rei. E Deus fala, olha, vai lá e prega a palavra para o rei. E fala essa história. E aí nós conhecemos. Um homem muito rico tinha muitas ovelhas. Mas chegando o visitante, ele pegou a única ovelha que tinha, o seu vizinho, e mata. Isso o profeta falando para Davi. O que é que merece um homem desse? Sabe o que Davi falou? Esse homem merece a morte. Sabe por que ele falou isso, meus irmãos? Outra vez. Porque nós, quando é para julgar os outros, nós somos bons sentenciadores. Nós queremos justiça. Mas quando o profeta fala, esse homem é você, e aponta para ele o dedo, este homem é você, nessa hora é que ele cai em si. Nessa hora é que ele percebe, e é nessa hora que ele narra o que nós lemos aqui nos Salmos de número 51, que ele diz, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe, eu sei que deseja a verdade no seu íntimo, purifica-me, ó Deus. Nessa hora, ele cai de joelhos, porque ele entende que ele merecia a morte. Porque quando Deus manda o profeta lá, Deus fala, a resposta que ele der será a sentença da vida dele. Você percebe que nós devemos ter cuidado quando vamos falar de alguém, quando vamos julgar alguém, como vamos tomar parte de alguma peleja? Então Davi cai de joelhos porque percebe que o que ele fez era digno de morte. Mas Deus não o matou. E agora nós vamos para o final, a cereja do bolo. Por que Deus não o matou? Já que esse homem merecia a morte, já que esse homem adulterou, já que esse homem cometeu um homicídio. Pelas leis que regia a época, ele tinha que ser morto. E a própria sentença era de Deus. Por que Davi não é morto então, meus irmãos? Porque ele se arrepende de joelhos no íntimo do seu coração. Simplesmente por isso. Porque ele se arrepende. O arrependimento genuíno pode mover o coração de Deus. Davi cai de joelhos e ele declara esse salmo que eu vou ler novamente para a igreja. Versículo 8. Vamos ler do versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração. Ensina-me a sabedoria. Purifica-me como isopor e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir o seu júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto nos meus pecados e apaga as minhas iniquidades.
Aí ele entra. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito instável, inabalável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolva-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Sabe o que Davi está dizendo, meu irmão? Davi reconhece que ele é rei, que ele tinha tudo, mas ele fala: Deus, tira tudo que eu tenho, tira o meu palácio, tira a minha riqueza, tira a minha capa de rei, tira a minha coroa, tira meu ouro, tira tudo que eu tenho, mas não tira de mim o seu Espírito Santo e não me tire da sua presença. Devolva-me a alegria da sua salvação. Ele finalmente entendeu que não há nada no mundo comparado à alegria da salvação de Deus, o Espírito Santo de Deus. Podemos perder tudo nessa vida. Podemos perder carro, casa, casamento, fortuna, emprego. Podemos perder tudo, mas não podemos perder o Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus nós perdemos a alegria da salvação. Então Davi se arrepende, se ajoelha, clama ao Senhor. E o Senhor reconhece o arrependimento genuíno. Então nessa noite, meus irmãos, a mensagem para nós através da vida de Davi é essa. Primeiro que Deus, Ele te vê aonde você está. Deus sabe do seu sofrimento. Deus sabe da sua vida. Deus procura verdadeiros adoradores. O adore, independente da circunstância. O adore independente do dia, frio ou calor, ou com ou sem comida. O adore, somente o adore onde você estiver. Somente reconheça Ele como o único e suficiente Salvador de sua vida. Somente reconheça que Ele é que pode dar o que você precisa. O que nós precisamos não se encontra na mão de homem algum, somente nas mãos de Deus. E finalmente, arrependam-se. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. O que Deus pode fazer, mesmo quando a pessoa está errada. Se tem uma coisa que Deus gosta, é de um coração aberto, de um coração arrependido. Deus tem prazer. Deus tem prazer. Ainda que os pecados sejam vermelhos, como carmesim, diz a palavra, se você abrir o coração, Ele faz com que o Espírito Santo entre na sua vida e os seus pecados serão apagados e o seu coração vermelho se tornará branco como a neve. Palavra maravilhosa. Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por este culto. Eu quero agradecer você que está em casa, que pôde acompanhar esse culto. E antes de orarmos, vamos trazer a nossa oferta. O irmão que trouxe a sua oferta, por favor, alguém pega a salva. Nós vamos orar pela oferta. Você que está em casa também pode estar ofertando, pode estar direcionando a sua oferta aqui para a igreja, como também pode estar transferindo para a conta da igreja, do Banco do Brasil. Amém, queridos? Está aparecendo aí no seu aparelho o número da conta do banco em que você poderá estar ofertando para a igreja. Vamos orar por este momento. Vamos já agradecer a Deus pela oferta também. Maravilhoso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque viemos na tua casa. É muito bom estar na tua presença, Deus. Nós te agradecemos, Deus, pela palavra que ouvimos. Essa palavra foi boa para o meu coração, para a vida da tua igreja. E eu te peço agora, Deus, uma bênção poderosa
sobre cada irmão que hoje pôde estar trazendo a sua oferta para abençoar esta obra, para fazer com que o Evangelho continue sendo pregado neste lugar. Tu sabes, Deus, das nossas necessidades. Nós pagamos aluguel, nós temos os compromissos de água, luz, outras despesas, ó Pai, de manutenção. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida dessas pessoas que confiadamente estão trazendo à tua casa o seu dízimo e a sua oferta. Abençoa as suas vidas, ó Deus, os faz prosperar sempre, ó Deus. E eu tenho certeza que essas pessoas continuarão abençoando a tua obra. Meu Deus, eu oro pelo esse irmão que está em casa, que vai transferir a sua oferta para a conta da igreja, ó meu Deus. Igualmente, que a tua bênção esteja sobre a sua vida. Meu Pai, eu oro nesta hora pelas pessoas que estão enfermas, ó Deus, pelas pessoas idosas da tua casa, que têm dificuldade de locomoção para vir até a igreja. Aos irmãos, ó Deus, que fazem parte do grupo de risco e não podem ainda estar onde tem aglomeração. Meu Deus, alcance-os com a sua bondade, ó Deus, que eles possam terem a sua alegria renovada, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo em suas vidas. Eu quero te pedir, meu Deus, pelo meu sogro, pela minha sogra, abençoa suas vidas, meu Deus. Tu sabes que agora ele tem dificuldade de locomoção, ó Deus, mas ele está em suas mãos, ó Deus, e Tu és a alegria dele. Meu Pai, eu te peço pelo culto de mulheres que nós teremos no próximo sábado. Abençoa, Deus, as tuas filhas, abençoa aquela que será a pregadora, abençoa a dirigente, as outras que vão participar. Meu Deus, que a tua unção poderosa, que teu Espírito Santo possa estar sobre a vida de cada uma delas. Eu oro no nome santo de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Deus te abençoe, queridos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.